A nova era. Olá a todos. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei, chega assim, no dia de hoje, na análise de alguns textos, 3 textos das instruções dos Espíritos a respeito deste capítulo. Não vim destruir a lei. O capítulo consiste na análise das 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, e faz um importante comentário a respeito da aliança da ciência e da religião. Feito esta análise por Kardec, ele adiciona 3 mensagens obtidas por mediunidade dos espíritos, obtido de um espírito chamado um espírito israelita, na cidade de Milhouse. Uma segunda mensagem do espírito François Fenelon, na cidade de Poitiers, e uma mensagem do espírito Erasto, que é um discípulo que foi discípulo de Paulo de Tarso, na cidade de Paris. Todas as 3 mensagens datadas, as 2 primeiras mensagens datadas de 1861 e a mensagem do Erasto em 1863. Cada um desses 3 espíritos, eles abordam um aspecto que pode ser relacionado com o capítulo 1, Não vim destruir a lei, a respeito das 3 revelações. O espírito israelita, ele faz uma análise dos 3 mensageiros, né? Moisés, Jesus, o Cristo e o Espiritismo. Ele faz alguns destaques a respeito de Moisés, dá bastante ênfase no trabalho do Cristo, não é? Que há de modificar moralmente toda a humanidade, essas coisas, e coloca o Espiritismo como uma alavanca que Deus utiliza para que a humanidade avance. Mas ele deixa uma mensagem ao final do seu texto, assim, bastante animadora a mensagem, no sentido da nova era, como diz o item, né? A nova era. Ele deixa, assim, uma esperança bastante grande. Ele diz a seguinte frase: uma vez conseguido o desenvolvimento que acontecerá após grandes lutas, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Então é um texto bastante interessante, deixado por esse espírito, e bastante expressivo, na medida que um espírito israelita, né, vem dar bastante destaque ao trabalho do Cristo e também ressaltar a grande importância do Espiritismo neste processo de elevação da humanidade a um patamar mais elevado de evolução moral, porque a evolução científica se dá sempre, não é? Com o trabalho, com o estudo, etc.
A segunda meditação, dada por Fenelon, já é uma mensagem assim, no sentido de fazer uma exortação, alertando para que nós venhamos a nos engajar neste processo. E ele diz assim: o mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. Então ele dá esse destaque e depois ele afirma mais adiante o seguinte: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Então veja a abordagem deixada por Fenelon, nos alertando, não é, por estes embates e essas modificações. Nós lembramos que a lembrança de Fenelon a respeito das virgens loucas se trata naturalmente da parábola deixada por Jesus no capítulo 25 de Mateus, nos versículos de 1 a 13. Nós lembramos que o capítulo 25 e também o capítulo 24 de Mateus são numa sequência. No capítulo 24, o sermão profético, que prossegue no capítulo 25. No capítulo 24, Jesus esclarece muito do que haveria, o que acontecerá no futuro da humanidade, não é? Após os discípulos perguntarem a ele sobre o que aconteceria, porque Jesus tinha falado que as pedras do templo todas seriam derribadas, não é? E eles perguntaram: e quando vai se dar isso, Senhor? E ele então discorre, dando detalhes a respeito da passagem que a humanidade atravessará, não é? Na grande transformação. É o sermão profético. E prossegue Jesus, no capítulo 25 de Mateus, onde consta esta parábola das virgens loucas, né? 3 parábolas, todas elas se referindo a este final dos tempos, deste período evolutivo da humanidade. A parábola das virgens loucas, a parábola dos talentos e a parábola dos bodes e das ovelhas. Todas elas se referindo a cobranças do final do período, do final dos tempos, não é? Então, Fenelon vem nos dar esse alerta. Eu convido a todos, dê uma olhadinha lá no capítulo 25 de Mateus, né, do versículo 1 até o versículo 13, que fala das 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. As prudentes foram admitidas às bodas e as loucas, as imprudentes, né, não tiveram acesso ao local, que é exatamente o processo que a humanidade está passando neste período de transição no qual estamos vivendo. E a terceira mensagem, dada pelo Espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo, ele fala sobre Santo Agostinho, porque Santo Agostinho
ele deixa muitas mensagens que são aproveitadas em toda a elaboração da obra de Allan Kardec, várias mensagens deixadas por Santo Agostinho, né? E ele, naquela ocasião, no final do século IV, começo do século V, no ano 350 até o 354, até o ano 400 e alguma coisa, né? Ali o que acontece? O Santo Agostinho tem a sua conversão. Ele era um filósofo, era um pensador muito crítico, não é? Ele, com facilidade de expressão muito grande, era professor e tudo. Mas ele muito intrigado com a questão de Deus, até que ocorreu a conversão dele, mercê das orações de sua mãe, né, Santa Mônica, e também quando ele estava já em grande tormento assim intelectual a respeito de Deus e tudo mais, um conhecido dele, um amigo chamado Ponticiano, uma vez foi visitá-lo e o Ponticiano viu sobre a mesa de Agostinho alguns livros, textos de Paulo de Tarso. E o Ponticiano se interessou e perguntou se ele lia as obras de Paulo. E o Agostinho disse, sim, eu leio isso aí. Aí o Ponticiano se animou, ele era uma pessoa muito fervorosa, e começou a fazer relatos para o Agostinho a respeito da vida de Santo Antão. E o Agostinho ficou muito interessado, porque o Ponticiano ele destacava muitos aspectos da vida, da luta travada por Santo Antão, né? E aquilo foi absorvendo o Agostinho, foi levando ele a uma grave posição de reflexão, né? E quando o Ponticiano contou para ele que a conversão de Santo Antão se deu quando ele abriu, né? Antão abriu ao acaso um texto do Novo Testamento e ele encontrou lá uma passagem em Mateus 19, 21, que dizia assim: vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois, vende tudo, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E que a partir daí, diz o Ponticiano, relatando, né, aquela história de Antão, o Antão teve uma modificação radical, ele se converte, né? Aquilo impressionou demais o Agostinho. E a partir disso, ele foi até onde estava um amigo dele, após Ponticiano ter ido embora e tal, ele estava ali numa situação muito aflitiva, refletindo e tudo, e ele se lembrou dessa passagem, né, da conversão de Santo Antão. Ele resolveu fazer o mesmo. Ele foi até onde estava Lípio, seu amigo, estava ali de posse do Novo Testamento, e ele abre ao acaso como fez Santo Antão. E chega em Romanos 13, 13, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Ele parou de ler, aquilo foi suficiente para ele. A partir desse momento ele teve a sua conversão, né? Mas ele foi depois, no dia seguinte, junto com Alípio, seu amigo, foram até a mãe dele, a Santa Mônica, relatar o que tinha se passado, e ela, aquela alegria, ficou muito feliz e cantava e tudo mais, né? Mas não muito tempo depois ela veio a falecer.
Santa Mônica. Quando então, e aí é o motivo que o Erasto coloca nessa mensagem, esta frase que Santo Agostinho fala a respeito da mãe dele após o falecimento dela, né? Fala assim: estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha só. Então, ele vê agora com o Espiritismo se realizar essas verdades que ele já tinha, assim, muita convicção de que a mãe dele viria a falar com ele. A questão da comunicabilidade dos espíritos, né? Da conversa que os espíritos podiam se comunicar e tudo mais. Esse relato pode ser encontrado neste livro aqui, né? As Confissões de Santo Agostinho. Nós vamos encontrar estas passagens, né? Esse livro ele foi publicado em 1865. Não há relato da edição, no dia 25 de julho de 1965. Não é? Então está aí a sugestão. As Confissões de Santo Agostinho. Ele conta neste livro uma passagem, além destas que eu comentei, quando ele teve a conversão dele. Ele entrou num estado de maravilhamento. E ele tem uma passagem que fala assim: tarde te amei, referindo-se a Deus. Então ele diz, uma parte do que ele diz é o seguinte, olha só. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscava fora de mim. Que coisa maravilhosa, né? Então fica aí a sugestão para ler aí as Confissões de Santo Agostinho, este espírito extraordinário, que comparece, volto a repetir, em vários momentos nós vamos ver comunicações de Santo Agostinho em toda a obra de Kardec, como sábio que ele é. Então, assim, a nova era que advém após as 3 revelações, não é? Para a humanidade, como nos diz aqui o Espírito Israelita, nos dizendo das belezas que a vida encerrará quando nós estaremos vivendo já essas 3 revelações, mas com o alerta de Fenelon, né, que nós não imitemos as virgens loucas, estejamos preparados, porque nós estamos aí em processo de avaliação do joio e do trigo, não podemos baixar a guarda a respeito de nós. E aqui a mensagem muito animada, né, de Erasto a respeito de Santo Agostinho, já dizendo que desde aquela época ele já tinha essa convicção da comunicação dos espíritos, então agora ele se empenha bastante e tudo mais. E nos trazendo também a mensagem de grande esperança, né, da conversão, não só de Santo Agostinho, como de Santo Antão, que também a nós que estamos aí, assim, tipo em cima do muro, né, como aquelas virgens loucas, que não preparamos o óleo adicional, né, para a chegada do esposo e tudo mais, e deu um alerta para a nossa conversão definitiva também, né. Desse capítulo 1, ainda falta a concretização daquela parte final da aliança da ciência e da religião. Nós sabemos que isso ainda está aí meio em andamento, ainda não se completa, né? Mas nós teremos a conclusão do período de transição aí na década de 50, como disse o Chico Xavier, né? Naquele programa, o Pinga Fogo,
em que ele afirma, ao ser perguntado, que o processo de transição estaria completado por volta de 2057. Então aí está o capítulo 1, fica aí como alertas, né? Conhecimentos, esperanças, consolações que este capítulo nos deixa. Na semana que vem, no próximo vídeo, vamos dar início ao capítulo 2. Até lá, então.